Feliz sábado. É um prazer estar aqui com vocês. Pela minha segunda vez, eu não sei quantos de vocês viram de mim, mas em 2010 eu fiz uma coisa muito importante nessa igreja. Eu estava cantando no coral do NASC, era uma das 50 pessoas que estavam aqui, que vocês não se lembram de mim. Mas eu sei que algumas pessoas se lembram de mim quando eu era bem pequenininho. E tem gente que eu conheço e me lembro também. Então é muito bom estar aqui com vocês. Pois bem, nessa semana eu vou contar um pouquinho da história para vocês, algumas historinhas, mas antes eu gostaria de conhecer um pouquinho vocês aí. Eu queria saber quantos jovens nós temos aqui nessa igreja. Vocês podem levantar as mãos? Somos jovens. Tudo bem? Quantos que se acham jovens também podem levantar a mão? Tudo bem? Para eu achar que isso não é levantar, ser jovem mesmo, que vocês têm um outro para levantar, né? Agora, uma segunda pergunta. Quantos aqui estão solteiros? Pode levantar a mão bem alto para todos os solteiros verem, certo? Olha, pastor, eu acho que o pessoal está querendo ficar na igreja, viu, pastor? Você sabe que, como filho secretário, tinha acesso à secretaria também. Eu estava olhando que nessa igreja aqui, 46% gravados das pessoas são solteiras. Então você não tem desculpa para procurar um namorado fora da igreja. Tem gente que acontece. Eu já vi que as mulheres são bonitas, os rapazes são simpáticos, então dá para. Né? Bem, no ano de 2012, eu também estava solteiro. Só que no começo, já em 2011, eu fiquei aqui com uma menina, comecei a conversar com ela, e ela começou também a se interessar por mim. E a gente foi para as férias, a gente estava no NASC, fomos para as férias. Quando voltamos, falei, agora é a hora de avançar, né? E eu estava assim tão motivado, que eu pensei, tem tudo para dar certo, até porque eu também voltei para o NASC para as férias autorizado. E assim, não que carro seja importante, mas no NASC, onde passa ônibus 3 vezes, naquela época passava ônibus 3 vezes por dia, com os horários horríveis, para você levar a menina para passear, um lugar romântico, bonito, pedir namoro. A gente era tem 16, né? Então eu pensei, eu vou fazer isso. E detalhe, eu não simplesmente tinha assim um carro, não quero pagar aqui de metido, mas eu tinha o carro. Para você ter noção, quando eu passava com o meu carro, as pessoas acompanhavam. Eu queria mostrar para vocês a foto desse meu lindíssimo carro. Eu não sei se está. Estou lá só. Isso. Opa. Eita, posso ir? É veloz. Já viram, né? Eu tinha nada mais nada menos do que um Fusca 1974. E detalhe, o meu Fusca, eu estou lá errado. E o meu Fusca era quase 0 km. Vocês dá para ver aqui, mas ele tem 5 dígitos ali, né? Então quando estava 99.999, rolou, foi para 0. Então assim, a menina não tinha como dizer não. Então eu pensei, hoje é o momento. Convidei ela para sair, fui no dormitório feminino, ela entrou no carro, quis se esconder ali para que algumas amigas a ver, no Fusca. Eu não sei quantos vocês conhecem ali a região de Engenheiro Coelho, do NASC. Eu saí do NASC e fui em direção à Arthur. E nesse trajeto de hospedagem, a gente ficou lá, né? Pagar hospedagem, estou muito feliz, mas era lá, consegui uma namorada. Passei o pedágio, quando eu atravessei o pedágio, o carro começou a dar um solavante assim. E eu, né, motorista inexperiente, carro velho, né? Uma combinação assim, das melhores. Eu olhei assim para a menina do meu lado e falei assim: olha, o carro deve estar com problema. E ela está apaixonada de mim, vai explicar, não, é verdade, o carro está com problema. E no final de uma subida, o carro parou. E eu tentei pegar e. De novo. Bem, eu vou resumir a história. Sabe,
Vocês têm a noção de quem foi essa mulher na época? Exatamente. Ela é minha ex-namorada. Pois é. Mas eu estou namorando, eu menina já, namora um pouco, mais. Mas a verdade é que todos nós temos histórias de amor. Sejam positivas ou sejam negativas, todos nós temos histórias de amor. Eu gostaria de te convidar a analisar um pouquinho sobre o amor nessa manhã. Vamos para a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13. Vamos orar mais uma vez? Bondoso Pai, muito obrigado porque sabemos que o Senhor está presente aqui na sua casa. Pedimos que o Senhor não esteja simplesmente presente nesse tempo, mas principalmente no nosso coração. Fale agora para nós através da tua palavra. Te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 13. Vamos ler do versículos 1 ao versículo 3. Diz assim na minha versão: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tinha. Ainda que eu tivesse dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé, de tal maneira que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Versículo 3 agora permanecem esses três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Meus amigos, o tema dessa semana é o real sentido da vida. E o que Paulo está dizendo aqui é: olha, ainda que você seja um poliglota, ainda que você consiga se comunicar com os anjos, ainda que você seja a pessoa mais inteligente do mundo, ainda que você tenha uma fé capaz de transformar montanhas, ainda que você seja tão bondoso que entregue o seu corpo para que outra pessoa viva, ainda que você seja tão caridoso, que você tenha tudo que você tem para dar aos pobres, se você não tiver amor, isso não serve para nada. Vocês conhecem a nossa frase, né? Diz mais ou menos assim: o ser humano pode ficar 40 dias sem comer, 3 dias sem beber água, pode ficar 3 minutos, 8 minutos sem respirar, mas ele não pode viver 1 segundo sem esperança. E vem Paulo e diz que o amor é mais importante que a esperança. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, mas ainda assim o amor é mais importante que a esperança. Meus amigos, o real sentido da vida está no amor. Mas aí tem a pergunta: Rafael, eu sou solteiro. 1 Coríntios capítulo 13, os pastores pregam quando? Geralmente em casamento. Rafael, eu sou solteiro, não tenho família, e aí, como é que fica? Não tem o real sentido da vida? Gente, quem escreveu 1 Coríntios? Paulo era casado. Há uma dúvida se era solteiro mesmo, se era divorciado, condição viúvo, enfim. Mas nesse momento que ele escreveu, ele não era casado, pelo que sabemos, ele não tinha filho. O amor que Paulo está falando aqui, podemos sim aplicar ao casamento, mas em essência não se está falando sobre casamento aqui. Meus amigos, sobre o que? Sobre quem esse capítulo está falando? 1 João 4,8: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4, já cantei isso na semana, viu?
Coríntios capítulo 13 está falando na sua essência sobre Deus. Deus, Ele é amor. Amém? Amém. Agora, também podemos entender que este amor vai um pouquinho mais além do que simplesmente em graças. Quando Jesus é perguntado qual que é a essência, o maior dos mandamentos, ele diz em Mateus capítulo 22 o seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhantemente a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Meus amigos, Deus é amor, mas a sua palavra também é amor. Os seus mandamentos também são de amor. Então, quando nós lemos 1 Coríntios capítulo 13, nós temos que ter tudo isso em nossa mente. Ou seja, tudo que nós façamos, qualquer coisa que nós façamos, se nós não tivermos Deus, e quando eu falo tudo, eu estou falando tudo mesmo. No final do texto que nós temos agora, diz que estes dois mandamentos, de amar a Deus e amar o próximo, dependem toda a lei dos profetas. Meu irmão, meu querido jovem, minha querida irmã, não adianta você guardar o sábado se você não ama Deus e não ama o próximo. Não adianta devolver o dízimo se você não ama Deus e não ama o próximo. Não adianta você ser uma boa pessoa, um cristão exemplar no que você faz, se você não amar a Deus com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com tudo que você é e tem. Não adianta fazer tudo de bom se nós não amarmos aquele que é a vontade de Deus. Meus amigos, nós temos que levar isso em nosso coração. Agora, quantos aqui podem dizer com certeza que amam a Deus com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com tudo que você é, sem exceção? Alguém pode levantar a mão? Amém? Temos alguns? Temos alguns precisos, temos alguns que precisamos se pronunciar. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta. Aqueles que dizem que amam a Deus de todo o seu coração, aqueles que querem amar a Deus, como é que a gente faz para amar a Deus dessa maneira? Como é que a gente faz para amar a Deus com tudo que nós somos e temos? Alguma pergunta? Por favor? Estão conhecendo mais alguém? Bom, se entregando a Deus, tendo relacionamento diário a Ele. Agora, você já parou para pensar que esse mandamento é um pouquinho estranho? Olha só. Imagina, pastor, eu não tenho dessa, né? Psicologia. Já foi sua raça, minha raça ainda, né? Eu não tenho psicológica. Mas tem aquela história da psicologia que chega na menina e fala: eu tive uma visão e Deus mandou que você namorasse comigo. Deus mandou que você me amasse. Existe? Ouvi dizer, nunca fiz isso. Mesmo depois que vocês estão. Enfim. Agora, imagina alguém olha para você e diz: você tem que me amar. Qual que é a sua reação em relação a isso? Como assim eu tenho que te amar? Amar é alguma coisa que você obriga, que você pede, sim ou não, igreja? Agora, Deus ele chega para você e diz: olha, você precisa me amar. E não é simplesmente me amar como você ama um chocolate, um cachorro ou sua família. Não, você tem que me amar acima de tudo. Então eu fico me perguntando: mas como é que eu faço para amar a Deus? 1 João capítulo 4, versículo 19. Vá para 1 João capítulo 4, versículo 19. 1 João, não é o Evangelho de João, lá no final do livro. Chega no Apocalipse, volta umas páginas. 1 João capítulo 9, 4, desculpa, obrigado. 1 João capítulo 4, versículo 19. Diz assim: nós o amamos porque somos bons e santos. Amém? Nós
amamos porque Ele nos amou primeiro. Quando Deus pede para que nós o amemos, Ele não pede para que esse amor nasça no vácuo. Ele não pede para que nós façamos algo de iniciativa própria, mas sim que nós respondamos a este amor, nós amamos a Deus, porque Deus nos amou primeiro. Então, se você quer amar a Deus com tudo que você tem, com tudo que você é preciso, a primeira coisa que você entenda, que você é amado por Deus, porque Deus te ama imensamente. Amém? Agora, como é que a gente faz isso na prática? É muito fácil dizer assim, Deus me ama, e quando eu chego na dificuldade, no dia a dia, quando as aflições vêm, quando os problemas chegam perto de mim, eu olho para o céu e digo, mas Pai, por que o Senhor permite que faça isso? O Senhor não me ama? Como é que a gente faz para desenvolver esse amor, para entender o amor de Deus para nós? Bem, se você está viva, porque Deus te ama, bem? Porque se você está vivo, porque Deus te criou, Deus te mantém. Agora, uma música que foi cantada hoje, falou, o maior exemplo, a maior ilustração do amor de Deus foi quando Ele entregou o seu Filho Jesus na. A gente não vai ler, você sabe de cor? João agora 3,16, que diz, porque Deus amou o mundo e deu o seu Filho unigênito. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Ele entregou o Filho dele também a nós. Agora, uma vez eu escutei uma situação bem interessante sobre o amor de Deus. Não sei se você escutou, eu vou falar aqui para vocês. Diz a história, fictícia, que o mundo todo estava em epidemia. E havia uma doença que matava todos aqueles que eram infectados por ela. No entanto, havia um garotinho de 10 anos que foi infectado e sobreviveu, o único sobrevivente. E diz a história que os médicos foram analisar o garoto, por que ele havia sobrevivido, e descobriram que havia algo no seu corpo que imunizava aquela doença. Então eles resolveram fazer o quê? Pegar o sangue, diz a história, pegar o sangue daquele garoto para fazer uma vacina, para subir lá e fazer uma vacina. Então, só que, imagina, muitas pessoas estavam morrendo de maneira muito rápida, quem sabe o mundo todo podia morrer com essa doença. Então os médicos eles vão chamar aquele garoto e falam, olha, é o seguinte, seu filho é a única pessoa que sobreviveu até agora. Mas nós precisamos fazer a gente pode fazer uma vacina através do sangue dele, mas a gente precisa pegar o sangue dele inteiro, para a gente produzir o quanto antes, o máximo possível, para salvar tantas pessoas quanto for possível. Olha toda a história. Aí, o pregador, quando eu escutei falando sobre isso, ele fala, assim foi o amor de Deus, ele via a humanidade morrendo, então ele resolveu entregar Jesus Cristo para salvar, ele deu o seu único filho para salvar a humanidade. É uma boa história, só que ela não tem nada a ver com a história de Jesus, da entrega de Deus. Olha só, se toda a humanidade estava ficando doente e morrendo, e o filho sobreviveu, quem sabe seria a próxima vítima? O pai. Ao dar o filho para morrer e para salvar a humanidade, o pai sabe o quê? Salvando. Segundo lugar, o filho ele ia morrer um dia, sim ou não? Todos nós somos mortais. Ele morreu um dia não. Ele podia, quem sabe, sair ali com os médicos, ser atropelado e morrer. O fato dele se entregar para dar a vida às outras pessoas seria simplesmente apressar algo que iria acontecer posteriormente. Mas quando nós analisamos o sacrifício de Deus ao entregar o seu Filho unigênito, nós temos que ter em mente que Deus não precisava nos salvar. Deus não precisava entregar o seu Filho para ser salvo, porque Ele, que é Deus, não precisa de salvação. E muito mais do que isso, se aqueles jovens sobrevivessem, todas as pessoas morressem, ele já levou nesse mundo, sozinho. E se você morresse, se eu morresse sem salvação, Deus não ficaria sozinho. Deus tem os seus anjos, Ele tem o poder criador, Ele poderia criar outra pessoa no seu lugar. Mas porque Deus te ama, não porque Ele precisou, porque Deus te ama, Ele entrega o seu Filho para que você tenha vida e viva em abundância, uma vida real, uma vida com significado e sentido.
nesse mundo? O que existe de mais forte neste mundo? Tirando a luz. O que existe de mais forte neste mundo? Alguém tem um? Como? A morte? Como? Diamante. Diamante. Bem, é forte mesmo, caro. Mas é um palpite? Bem, eu diria que a coisa mais forte, é difícil que a gente tiver coisa, né? Eu vou falar aqui, mas que existe mais forte neste mundo, infelizmente, é a morte. Você já foi no cemitério, com certeza disso. Quando você chega no cemitério, quem sabe vai visitar o seu pai, o seu filho, o seu avô. Você vê a foto dele, quem sabe as inscrições ali. Eu tenho certeza que você quer que o seu familiar, o seu amigo, levante dali. Mas não o que você faça. Posso fazer ele voltar ali, na verdade. Mas Rafael, esses os médicos, a pessoa que dá uma parada cardíaca, depois ele morreu, ele ressuscitou. Mas a verdade é que no final das contas, cedo ou tarde a pessoa vai morrer de verdade. Não existe nada tão forte nessa terra quanto a morte. Ela tem uma situação bem interessante. Nos apresentado o que é mais forte do que ela diz no livro. O coração de Deus anseia por seus filhos terrestres com amor mais forte que a morte. O amor de Deus para você é mais forte que a morte. É mais forte que a morte, porque Ele foi capaz de entregar o seu filho para morrer por você. O amor de Deus é mais forte que a morte, porque Ele tirou a morte que era sua e tomou para si, para dar a vida que era dele para você. O amor de Deus para com você é tão mais forte do que a morte, porque vai acabar com a morte de uma vez por todas. O amor de Deus para com você te dá a vida, mas para isso tem que pagar com morte. Então, meus amigos, entendam, não existe nada nesse mundo que é mais forte do que o amor de Deus para você. Mas o que mais fez Jesus sofrer quando Ele veio nessa terra para viver, sofrer e morrer por você, não foi a morte. É engraçado quando a gente pensa naquilo que mais traz tristeza para o ser humano, a gente pensa na morte, mas não foi isso que fez Jesus Cristo sofrer de verdade, não foi a morte. Sabe o que foi? Também no livro Caminho a Cristo, Ellen White disse: aquele que havia sido um com Deus sentiu de perto a terrível separação que o pecado causa entre Deus e o homem. Isso fez com que ele, Jesus, isso fez com que um grito de agonia saísse dos seus lábios. Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Foi o peso do pecado, a noção de quão terrível ele é, a separação que causa entre Deus e o ser humano. Foi isso que quebrou o coração do Filho de Deus. Tudo isso Jesus Cristo sofreu para que você tenha vida, uma vida com sentido. Nós o amamos porque Ele nos amou. Eu já vou no final, você vai contar a história. E é uma história que me de namoro também. Não minha, do meu pai. O pai conta que ele era jovem, mesmo que tinha uma menina na rua. Então ele foi até onde ela trabalhava, pediu para conversar com ela. Ela estava sentada no banco, sentou no banco. Ele pegou na mão dela, olhou no fundo dos olhos dela, e como um bom homem romântico disse: e aí? Eu não gosto de você, mas quero namorar comigo. Aquela mulher também, muito romântica, olhou para o fundo dos olhos dele e respondeu: eu também não gosto de você, mas eu acho que pode dar certo. E sabe quem é essa mulher hoje? É minha mãe. E ontem eles fizeram 27 anos de casado. Meus amigos, não estou dizendo para você chegar por aí e falar que você gosta da pessoa e pedir para namorar com ela e casar com ela. Não é isso. Mas quem sabe existe alguém aqui que não experimentou o verdadeiro amor. Quem sabe você chora. Você tem frequentado essa igreja há muito tempo. Você sabe que você precisa fazer as coisas que o pastor fala, que a igreja fala, as coisas que a
a Bíblia fala, você sabe disso, mas quem sabe você ainda não experimentou o verdadeiro amor para com Deus. Quem sabe você até lê a Bíblia, quem sabe você até se ajoelha para orar, mas ainda assim parece que existe um vazio que não é completado, parece que esse amor não é desenvolvido. Mas eu quero dizer para você, se achegue a Deus da maneira como você está, diga para Ele a verdade: Senhor, eu não te amo ainda, mas por favor, me ajude a ter um relacionamento sincero e concreto com você. E você vai desenvolver esse amor, porque você não ama por causa do que você faz para com Deus, você ama porque Deus te amou primeiro. Eu quero dar uma dica para você, jovem, você é adulto. Deus nunca pediu para que você lesse a Bíblia. O que Deus quer não é que você leia a Bíblia de uma maneira sistemática, de uma maneira assim, tem que ler, vou cumprir, meu livro, não. O que Deus quer é que você se comunique com Ele, e por isso que a Bíblia. Meus amigos, eu já passei tantas vezes na minha vida de ler a Bíblia, de fazer um bíblico, ler as 3 capítulos por dia, terminar, sair do dia, e eu nem sabia que eu tinha lido, eu nem sabia se eu tinha conversado, se eu tinha experimentado a Deus de verdade. Mas eu quero dizer para você, como isso acontecer, sabe o que fazer? Senhor, desculpa, hoje nós não conversamos de verdade, mas me ajuda. E leia, e medite na palavra de Deus, porque somente assim você vai desenvolver esse amor. Somente quando você entende o amor de Deus para que você está revelado na Bíblia que você vai passar a amar. A gente vai ter uma música especial que vai falar sobre amor de Deus. E gostaria de convidar vocês, essa semana a gente vai entender um pouco mais do amor de Deus. A gente vai entender sobre como a nossa vida pode ter real significado. A gente vai começar, por exemplo, preciso sair da igreja para realmente me converter? Sabe, eu não sei, eu fui criado na igreja de pastor, nunca fiz nada assim tão de errado. Mas parece que quando alguém sai da igreja depois volta, a pessoa volta mais consagrada, mais experimenta isso de verdade. Será que eu preciso fazer isso? Será que eu preciso sair de Deus para experimentar esse amor verdadeiro? Nós vamos estudar um pouquinho sobre como realmente o cristianismo pode ser gostoso e agradável. Mas a primeira decisão sua nessa manhã tem que ser essa de amar a Deus com tudo que você é. E por isso, nessa semana eu quero te convidar a diariamente se encontrar com Deus. A você de verdade, quando abrir a sua vida, realmente ouvir Deus falando com você e realmente falar com Ele também. Meus amigos, o que adianta você fazer pergunta? E quem sabe até fé, ter conhecimento, se você não tem um amor, de nada vale. De que adianta você vir aqui todos os sábados, se você não ama a Deus, de nada vale. Eu não estou fazendo um convite para você ir embora, estou fazendo um convite para você realmente entrar na casa do Pai e realmente ter um relacionamento com Ele. Enquanto o Pedro canta, eu gostaria que você conversasse com esse Pai maravilhoso. Eu gostaria que você fosse sincero. Se você ama Deus de verdade, fala: Senhor, me ajude a continuar te amando. Mas quem sabe você sente que precisa melhorar nisso. Não minta para Deus, não adianta mentir. Fale: Senhor, eu tenho errado, eu não tenho te amado, tem uma coisa errada, mas Pai, por favor, me ajude a ter esse amor. Quem sabe daqui a alguns anos você não vai completar 27 anos de amor com Deus, mas você vai completar uma eternidade com Ele. Mas tudo
coisa que levantar a mão não é fácil. Eu peço que hoje à noite você vai ter que decidir se você vai amar a Deus ou não. Hoje à noite, jovem, você vai decidir onde você for. Ele vai pensar se você realmente ama a Deus ou não. No domingo de manhã, quando você acorda, já meio atrasado, assim, né? Já meio tarde, quando tem a televisão ali do lado, você vê a Bíblia, assim, parece que, quem sabe eu vou na igreja meia-noite, hoje à noite, né? Então não preciso ler a Bíblia. E aí ele vai pesar se você vai amar a Deus do coração. E na segunda-feira a mesma coisa, na terça-feira a mesma coisa. A promessa de Deus é: se você ama Ele, não há nada, nem anjos, nem principados, nem altura, nem profundidade, nem coisa alguma, nada vai poder separar do amor de Deus está em Cristo Jesus. Feche seus olhos. Bondoso Pai, a gente é muito grato a Ti porque a gente pode estar na Tua casa esse sábado pela manhã. Mas mais gratos ainda, nós somos a Ti porque temos a certeza de que o Senhor enviou o Teu Santo Espírito para falar conosco e prestar nosso coração essa manhã. Mas Pai, a verdade é que nós somos pecadores. O Senhor fala comigo mesmo: quantas coisas eu sei que eu tenho feito que não te agrada. É fácil dizer que te amo, eu te amo. A verdade é que no dia a dia, muitas vezes, tenho colocado outras coisas no teu lugar. Quem sabe essa seja a realidade de alguns aqui também. É por isso que nós estamos aqui orando, pedindo para que o Teu Santo Espírito não saia de nós, para que possamos desenvolver este amor a Ti, Pai, para que possamos assim ter uma vida concreta de paz, de sentido, cheia do Teu amor, Pai. Vem estar conosco, Pai, durante o restante